Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sociedade, sintam-se acolhidos, abraçados. Aqueles que nos assistem também pelo Facebook, muito boa tarde. Que alegria que decidimos estar aqui hoje, ouvindo os ensinamentos de Jesus, o que a doutrina espírita tem a nos dizer, né? Realmente é uma boa escolha para cada um de nós, para os nossos familiares. Então que possamos aproveitar aí esses instantes em que faremos a nossa reflexão. Convido a todos a fazer a nossa prece inicial. Antes disso, aqueles que desejarem dispor, os que estão em casa, de um recipiente com água. No fim da nossa exposição, como de costume, nós rogamos aos benfeitores que magnetizem as águas expostas. Então vamos à nossa prece, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela condição em que estamos neste momento, nesta reencarnação. Que os benfeitores possam nos auxiliar, desde já derramando sobre nós fluidos de paz, de harmonia, e que nós também possamos contribuir, deixando nossas mentes calmas, elevando o nosso pensamento a Deus. E nos momentos em que teremos para o aprendizado do Evangelho de Jesus, que possamos estar concentrados, aprendendo e praticando os ensinamentos dele no nosso dia a dia. Por isso, estamos aqui buscando a luz, o conforto da doutrina espírita, sentindo já esse acolhimento desses benfeitores. Iniciamos então o trabalho desta tarde. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem atual, apesar de ter sido falado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitos anos atrás. Nós vamos falar sobre a cólera, mas o amor em tempos de cólera, né? E tempos em que a disputa de poder, onde o eu, a satisfação do eu prevalece, onde a satisfação pessoal prevalece. É muito importante refletirmos sobre isso, né? Será que nós mudamos em relação a 100, 200, 300 anos atrás? Ou será que os nossos impulsos continuam os mesmos? Será que já temos condições de mudar isso aí na nossa vida? Pelo menos de refletir, tenho certeza que sim. Então vamos falar sobre a cólera, né? Sobre a ira, a raiva, a violência. Porque cólera era uma palavra falada antigamente. Hoje em dia a gente não fala mais. Aquela criatura está com cólera. Não, a gente diz está com raiva, está irada, né? Está com sentimento de violência. Então, tudo isso aí são sinônimos de cólera. E eu vou ler aqui para vocês, para guiar o nosso trabalho, o primeiro parágrafo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é o 9 também. Tá? Então ele trata sobre isso. A cólera. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da quais julgais que todos devem curvar-se. Quando nós estávamos estudando esse item aqui, eu pensava naquela figura daquele personagem da Marvel, nem sei se é Marvel, não, o Hulk, o incrível Hulk, que quando ele é contrariado, ele se transforma, né, naquele homem grande, verde,
e atropela todo mundo, inclusive persegue os seus amigos. Tem um filme que mostra isso aí. Então ele fica tão enlouquecido por aquele sentimento que ele já perde completamente a razão e persegue até os seus amigos. Mas indo um pouco mais a fundo, a gente pode fazer uma comparação também desse sentimento, aquela criança birrenta, aquela criança mimada, que está lá no supermercado, assim, um exemplo, também todos nós já vimos, enquanto não ganha o doce, não para de fazer birra, e se joga no chão, e chora, e esperneia. Podemos também fazer esse comparativo aí, né? Porque as coisas não são como a criatura acredita que elas teria que ser, né? Então nós temos dificuldade de lidar com certas situações, diria até que com certas pessoas, quando as coisas não vão do jeito que nós gostaríamos que elas fossem, né? Não é à toa que uma das chagas da humanidade é o orgulho, a necessidade que todos nós temos de que a nossa vontade prevaleça, de que o nosso pensamento prevaleça. E aqui nós podemos dar muitos exemplos. Nós sabemos falar de orgulho, porque ainda somos muito orgulhosos. Nós temos ainda dificuldade de falar de coisas boas, de coisas bonitas, mas o orgulho ainda conhecemos. Mas por conhecer esse orgulho, podemos transformar também ele, né? Mudar esse sentimento. Um exemplo que nós podemos dar nesse sentido de cólera, de raiva, de ira, é o trânsito. Eu acho que é o primeiro exemplo. Seja como pedestres, como caronas ou como motoristas. Normalmente, quando pegamos um carro para dirigir, o sentimento que se aposta daquela pessoa é de inimizade com os demais. É inimizade. Todo mundo vira inimigo. Então, a pessoa tem que ultrapassar, tem que passar ali correndo o sinal amarelo. Aí, se tá devagar demais, fala, mas esse aí não anda, não vai pra frente, não sai da minha frente. Ou então, se tá muito rápido, ai, né, o que tu faz tão rápido? Então, é um sentimento, a pessoa já entra ali com aquele sentimento na defensiva. Isso aí pode ser um gatilho para que essa cólera, para que essa raiva venha à tona, né? E aí, quando nós pegamos também lá a condução, da mesma forma. Ai, que esse motorista não anda. Ai, que esse cara tá rápido demais. Aí começamos a julgar. Se a pessoa tem uma certa idade, ou dependendo do gênero, só podia ser isso, só podia ser aquilo. E começa aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ira. Então, trazendo aqui nas questões práticas do nosso dia a dia, vamos refletir como nós nos comportamos quando estamos no trânsito, seja como pedestres, seja como motoristas ou, né, como passageiros. Outra questão, outro exemplo que desperta muito esse sentimento é falarmos de time de futebol. Ainda é um tema que a gente tem que cuidar bastante. Quem de nós que está aqui presente nunca presenciou uma rusga na família, né? Um climão, ou até nas redes sociais, porque meu time é melhor, porque meu time ganhou mais que o teu, porque o teu é perdedor mesmo, e aí aquilo começa a ficar a discussão muito calorosa, e aí podem até desfazer ali laços familiares, laços de amizade, em função de time de futebol. Então, isso não quer dizer que a pessoa não goste de futebol. Não, nós podemos gostar de assistir o nosso esporte favorito e tudo mais, mas colocando a nossa razão acima do nosso ímpeto, do nosso sentimento, daquela emoção negativa que o orgulho nos traz de que o que eu escolhi é melhor que o teu, independente dos teus argumentos, né? Outro exemplo que nós temos que cuidar, que é um tema aí bem atual, é a questão da política. Então nós temos o trânsito, nós temos o esporte, e é um tema também atual que pode desencadear muita discussão, muita briga, muita raiva, muita cólera, é a questão de partido político. Então nós também temos obrigação como cidadão, né, como cidadãos, como pessoas que devemos
nos esclarecer, nos informar, entender de tudo, buscar informação, tirar as nossas conclusões e fazermos as nossas escolhas. Mas nós não podemos colocar a ideia da gente na cabeça do outro. A gente tem que respeitar o outro. Quando a gente respeita o outro, tá tudo certo. A gente tem que ouvir também o ponto de vista do outro e não entrar em discussão não produtiva. E isso não acontece, né? A gente geralmente, quando entra nessa questão de política, a gente já sabe que vai dar problema também, seja na família, seja entre amigos, seja onde for. Então, aquele tímido, deixa isso pra lá, já começa, né? Nem entra nessa questão aí, porque política e religião não se discute, a gente ouve falar muito nisso aí. E Kardec, numa revista espírita, olha só, de 1862, fez um alerta quanto a isso. Fez um alerta para os espíritas sobre a política, né? Então eu vou ler para vocês o que o Kardec recomendou a respeito aí dessa questão. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de vossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e a questões irritantes. Neste caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, quando ela for boa. Procurai no espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então Kardec aqui já nos sinaliza. Vamos cuidar do que realmente importa, da questão moral da coisa. Será que quando entramos numa discussão política estamos pensando assim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso levar de moralidade? O que eu posso melhorar com isso? Ou nós estamos com o nosso orgulho a mil, querendo impor goela abaixo do nosso colega, familiar, a nossa opinião? Será que não é a cólera, aquele sentimento de ira, que faz com que a gente diga e mostre por A mais B que o candidato X ou Y é melhor? Então tá aqui, não vamos entrar em discussões desnecessárias, vamos focar, vamos colocar a nossa energia no que realmente importa, que é a nossa moralidade. Quando a gente perde a nossa razão, quando estamos nesse estado emocional de raiva, né, o nosso instinto primitivo se manifesta ao máximo. Então até a nossa fisionomia muda, né? Parecemos assim outra pessoa, o olho arregala, nós mudamos o semblante, fizemos aquela cara e tudo em questão de segundos. Nós não medimos as palavras, então nós poderíamos ferir aquele que nos ouve profundamente. Quantas vezes também não fomos feridos por palavras, né? E aí depois vem o arrependimento, demora para aquela situação ser resolvida. As marcas podem ser profundas, geralmente são profundas, né? Então que a gente pense nesses gatilhos, assim, ó, opa, esse pode ser um gatilho, porque eu ainda tenho esse sentimento dentro de mim, essa emoção ainda dentro de mim, né? Que a emoção é aquela que dá, passa, mas eu consigo controlar ela. Então, cuidar esses gatilhos do nosso dia a dia para que a gente não chegue nesse momento de falar coisas que não deve, porque depois é muito mais difícil para a gente consertar e magoamos, muitas vezes, aqueles que amamos, porque ficamos irritados, né? Depois das palavras ditas, realmente é mais difícil, é bem mais difícil. Fora isso, os desatinos que acontecem nesse estado emocional da cólera, né? Exceto os psicopatas, que são aquelas pessoas doentes, que ficam premeditando, elaborando, frias, que não se comovem. A grande maioria aí dos assassinatos, dessas coisas que a gente ouve falar, das violências, elas ocorrem porque o instinto primitivo, porque essa emoção tomou conta. E é questão ali de segundos, né? Essas brigas de trânsito que a gente vê é bem comum.
Se nunca presenciamos isso aí, já ouvimos falar, né? De um exemplo, assim, um motoqueiro passa e a gente fecha ele, muitas vezes pensando em outra coisa, sem querer. Ele volta, vem atrás, xinga, bate na porta da pessoa, fica chutando a porta. Se a pessoa que está no carro não tem um equilíbrio emocional, não se controla e desce, pode acontecer ali uma briga e até algo fatal, algo irreversível, né? Uma briga que realmente pode aí acabar, né, com uma vida de uma pessoa por aqueles instantes ali de raiva. Fora aquelas pessoas que fomentam a cólera, essa raiva, essa ira de maneira muito tranquila, assim. São pessoas aparentemente muito calmas, mas passando informações nas redes sociais de coisas negativas, né? Que podem despertar naquele que recebe isso aí raiva. Então, não necessariamente eu vou lá e executo, mas indiretamente passa o dia inteiro passando informações que fomentam, que aumentam o sentimento de raiva na nossa sociedade, no nosso planeta. Então, a questão é, o que queremos com isso? Toda atitude nossa que a gente for fazer, quando a gente for repassar uma mensagem para alguém, seja na rede social, ali, WhatsApp, qualquer coisa, a gente pensa, o que realmente eu quero com isso? Eu quero promover o bem, a esperança, a paz, eu quero melhorar a minha cidade, as minhas relações, ou eu quero gerar medo, quero gerar raiva, eu quero que aquela pessoa fique com mais raiva disso, daquilo. Então que a gente pense, cada um de nós tem responsabilidade, né, sobre nós mesmos, nós não somos obrigados. Então que a gente pense bem antes de passar aí essas notícias negativas que fomentem esse sentimento de raiva. Além de tudo isso que foi dito, quando seguidamente essa emoção da cólera, da raiva, nós prejudicamos o quê? O nosso corpo físico. Quantas pessoas têm aí, né, AVCs, infartos, gastrites, pressão alta, em função de todos os dias ter essa emoção muito forte dentro de si. Além, claro, do medo, da insegurança, mas principalmente desse sentimento de cólera. Então nós podemos controlar isso aí, nós vamos estar melhorando a nossa saúde. É um bem para nós mesmos, né? Liberamos hormônios, cortisona, adrenalina direto no nosso corpo. Isso aí age como veneno. Então, nós podemos sim começar a controlar essas emoções para melhorar a nossa saúde. E tem gente que vive assim a vida inteira, né? Não é só um episódio aqui, acolá, é todos os dias. E a pessoa está sempre doente. E aí pergunta, mas o que tu tem feito para melhorar? Quais são as tuas atitudes? Não, eu faço tudo certo, eu sou tranquila, eu faço tudo ok. Mas aí vai ver a vida da pessoa. É o dia inteiro com aquele sentimento, procurando aquela informação, sai na rua, briga com todo mundo. Pronto, tá liberando na sua corrente sanguínea veneno. E interessante é que culpamos a natureza. O meu gênio é forte. Sou assim, nasci assim, não posso mudar. Deus me fez assim. Será? Claro que não, né? Então a doutrina espírita, essa iluminada doutrina, trouxe luz a isso. Nós podemos e nós devemos mudar as nossas atitudes, devagarinho, pouco a pouco, para melhorar a nossa vida e daqueles que convivem conosco. É o nosso esforço diário, né? Jesus trouxe isso para nós, né? Nós podemos mudar, ressignificar essas emoções.
Nós que estamos aqui na doutrina espírita, estamos aqui por livre e espontânea vontade. Viemos buscar o consolo, mas também viemos buscar o esclarecimento. E quando nós temos essas ferramentas, fica mais fácil. A gente vê os resultados depois, né? E a doutrina espírita nos ensina que todos os vícios, assim como todas as virtudes, estão no espírito. Então não é o meu corpo que age assim, é o meu espírito. Eu estou com esse sentimento. O que eu posso fazer em relação a isso, né? Então eu controlo as minhas emoções. As minhas emoções não podem me controlar. Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos controlem. Quantas emoções nós temos, né? Porque senão nós vamos virar uma espécie de marionetes, deixando que as emoções nos controlem. Não pode ser assim. Aquele que diz assim, ó, eu nunca mais terei raiva, eu nunca mais terei ciúme, pronto. Tá se enganando. É um sentimento, é uma emoção que conforme a gente desenvolve ela, vira, né, um sentimento, está em nós ainda. Tá se enganando aquele que diz, nunca mais ficarei com raiva de ninguém no trânsito, virei um anjo agora. Não, mas eu consigo controlar. Eu não vou deixar chegar num ponto que me prejudique o outro, prejudique todo mundo. É essa a proposta. Nós somos humanos, estamos num degrau evolutivo ainda que precisamos aprender muito, e isso a gente tem que entender, né? A gente não pode sair daqui achando assim, pronto, agora eu nunca mais vou ter esse tipo de sentimento. Na questão 907 e 908 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem isso só com o nome de paixão, de emoções, as suas paixões, né? Que nós podemos trazer como emoção. Que a emoção, ela pode ser controlada se Deus permitiu que nós tivéssemos essas emoções, tem algum propósito. O que nós não podemos deixar é que essas emoções nos dominem. Porque daí o nosso lado ainda que tende ao mal vai se apropriar dessas emoções negativas e aí só vai dar problema. Então é a transformação. E nós espíritas, quando temos acesso a essas informações aí, é claro que a responsabilidade também é muito maior. Nós não podemos mais dizer que não sabemos, né? Nós não somos mais ignorantes em relação a não saber disso. A cólera, o sentimento de raiva, é claro que é contrário à lei de amor. Jesus é amor. Se eu sou a favor do ódio, da raiva e da cólera, eu estou indo contra o mestre. Então que nós possamos fazer essa reflexão, né? O Jesus foi exemplo de mansuetude. O quanto nós somos mansos no nosso dia a dia. Ou estamos sempre reagindo, né? Ele disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Somos pacíficos? Porque tem diferença de ser pacífico e ser pacificador, né? O pacificador, ele promove a paz. Ele é mais ainda. Ele vai além dele ser pacífico, uma pessoa que quer a paz, que deseja a paz, que não gera o mal, ele ainda é pacificador. É um passo adiante. Então podemos dizer que somos uma pessoa legal, que vamos na casa espírita, né? Desejo a paz mundial, faço tudo o que eu posso pela minha família, pelos meus amigos, pela sociedade, mas se alguém me contraria, daí o incrível Hulk se manifesta. Então, nós temos que cuidar disso aí, né? Não pode ser assim. Para fechar a nossa exposição, eu trouxe aqui um textinho da Joana de Ângeles, que foi a psicografia de Divaldo Franco em 2015. Eu vou ler para nós, para a gente fechar com essa reflexão aí. Toda vez que o indivíduo reage dominado por qualquer tipo de violência, os atos que disso decorrem são manifestações dos instintos agressivos que nele predominam. Quando,
ao invés de revide ou de autodefesa, age com equilíbrio e compaixão pelo opositor, é resultado de inteligência. O instinto, por vezes, se exterioriza armado, em mecanismo de autodefesa, preservando a própria vida. E geralmente leva ao desespero e suas reações produzem desarmonia mental toda vez que se exalta e se acredita em risco. A inteligência, por sua vez, quando liberada dos artifícios do instinto, aclara a situação, mesmo quando desagradável, propondo soluções de bem-estar e de efeito saudável. Os instintos são essenciais à vida, porque preservam as heranças do desenvolvimento antropológico do ser e continuam agindo com seus automatismos para a conservação do corpo. A inteligência é fundamental para a conquista do infinito, porque oferece recursos que tornam a qualidade de vida muito melhor. O instinto, quando ele é desenvolvido e educado, torna-se um sentido a mais, vigilante no organismo, em defesa de sua estrutura biológica, e a inteligência é a luz balsâmica a conduzi-lo no labirinto das agressões externas que o ser deve enfrentar. Judas, movido por instinto infeliz, de medo, de ambição destemida, enganou-se, traindo Jesus. Maria Madalena, guiada pela inteligência, libertou-se dos instintos vis que a dominavam, encontrando Jesus e libertando-a do vício. Pilatos lavou as mãos por instinto, evitando envolver-se na trama da covardia farisaica. E por falta de inteligência lúcida, comprometeu-se de modo vil, desperdiçando a abençoada oportunidade que lhe apresentava. Guiado pela inteligência iluminada, pelo sentimento de amor, o instinto se transforma em instrumento de felicidade. Em todas as circunstâncias da vida, seja no trânsito, no trabalho, na família, compete-nos recordar que as relações violentas são resultados de um instinto ainda pouco depurado, enquanto que o exercício verdadeiro do perdão é uma demonstração inequívoca de inteligência e de caridade. Então, Joana nos traz aí esse texto muito esclarecedor, que vem aí ao encontro de tudo aquilo que falamos. E o convite é esse, meus amigos. Vamos nos pacificar, né? Como Jesus nos ensinou, vamos ser brandos, vamos ser pacíficos, vamos cuidar as nossas reações, vamos pensar antes de agir por impulso, cuidar aí para não deixar que essa emoção da cólera, da raiva se torne algo cotidiano que vai afetar nossa saúde, etc. Né? E só assim nós vamos domando então as nossas más inclinações através do esforço e com o tempo nós vamos nos tornando criaturas melhores. E aqueles que convivem com a gente também conseguem sentir essa tranquilidade, essa paz e que a gente seja amor em tempos de cólera. O convite é esse que é o tema da nossa exposição. O mundo está precisando muito de amor e de calmaria. Agradeço a todos pela atenção. Convido agora vocês a fazer a nossa prece final. Nesse momento nós vamos fazer a nossa prece e é nesse momento que nós vamos aplicar o passe, tá bem, meus amigos? Agradecendo a Deus por esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, nos traz. Agradecendo a Jesus que nos ampara, que nos ilumina, ao nosso anjo guardião, ao nosso benfeitor, que possamos neste momento receber toda a energia salutar do passe, renovando nossa saúde física, nossa saúde mental, que isso se reflita em nosso espírito, que possamos rever as nossas atitudes e melhorar a cada dia, que nossa fé seja renovada e que todos aqueles a quem estivermos neste momento endereçando o nosso pensamento possam também se beneficiar deste passe. Gratos que somos, agradecemos por essa tarde, por essa exposição e pelos teus esclarecimentos, Mestre amigo. Que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos pela atenção. Até mais.